estou aqui então com uma das organizadoras, né, da antologia que é sobre futebol. O tema central seria os países participantes, ou alguns países que não estão na Copa do Mundo, né, mas que eventualmente já participaram. O livro é um Não Culto Narrador, organizado pela Mirka Barros, e eu também estou aqui com o Thiago Germano, que é escritor, cronista, contista e romancista também. Eu sei que ele trabalha em alguns projetos de romance, que é um dos autores do livro. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse lançamento, que está previsto agora sábado, né, às 17 horas na Borboletas. Bom, vou começar perguntando para vocês aí, primeiro, qual é a relação de vocês com o futebol? É que com a literatura a gente sabe que futebol. É uma torcedora? Eu sou uma torcedora. Eu torço pelo Brasil, mas eu posso confessar minha paixão? Eu sou gremista. Então, e torço também pelo time do Uruguai, torço pelo time da Argentina. Tanto é que quando a gente propôs, né, o livro, a proposta do livro, escolher um dos países, eu fui direto na Argentina, tanto porque eu estava lá no dia da classificação, e quanto porque eu acho um futebol bonito, eu acho um futebol que tem garra. Thiago? Eu, na verdade, sou perna de pau, mas é interessante, porque quando eu era criança eu jogava na zaga. No meu ponto, o personagem é um goleiro, mas eu jogava na zaga. E eu tinha um sonho absurdo, porque eu não jogava nada, de ser jogador de futebol. Eu quis ser jogador de futebol muito antes de ser escritor. E acho que a frustração de não ter me tornado me ajuda um pouco na carreira literária, porque a gente tem que lidar dia após dia com a frustração também. Mas enfim, não tenho time aqui em Porto Alegre, eu sou da Paraíba. E lá os pernambucanos até têm uma brincadeira com a gente, eles chamam a gente de paraibaca, porque a gente não torce pelos times da Paraíba, a gente torce por times do Rio. Quem é dos anos 80 torce por times do Rio, quem é dos anos 90 torce por times de São Paulo. Então eu sou vascaíno, que é também outra frustração, porque o Vasco nunca andou muito bem das pernas. Mas enfim, nesse clima de Copa, acho que todo mundo fica louco com o futebol, né? Independente de ter relação ou não, de jogar bem ou não, todo mundo enlouquece. E para chegar nesse denominador comum do futebol para organizar esse também foi a partir do levantamento de que o futebol é uma paixão comum também na maioria dos participantes, ou foi mais o evento Copa do Mundo poderia mudar? Eu acho que foi um pouco de cada coisa, né? Porque é muito difícil um brasileiro não ter uma paixão, mesmo que uma paixãozinha encolhida ali, escondida, mas é difícil o brasileiro não ter uma paixão pelo futebol. E outra porque é o nosso terceiro livro e nós somos da turma do Professor Assis Brasil, da Oficina de Criação Literária do ano de 2015. Então, todas as turmas, quando finalizam, elas lançam um livro, uma antologia de contos. E a nossa turma, que é bastante especial, assim, a gente continuou a amizade e continuou trocas literárias, textos. Um avalia o texto do outro, um dá pitaco no texto do outro. E aí a gente acabou tendo a ideia de lançar o segundo, que eu nem sei quem é que foi que deu a ideia, mas... Acho que fui eu, porque na verdade foi uma grande briga. Como tudo que tem a ver com futebol, foi um grande conflito. A gente é muito unido, a gente tem um grupo de WhatsApp, tudo, mas nesses momentos de antologia, quando surge a ideia sobre o que nós vamos fazer, é uma briga, Sim. Soltar os cachorros. Então, a gente pensou na questão da atualidade, né, Bibi? 2018, Copa do Mundo, mais ou menos o período que a gente ia lançar, a gente sabia que ia ser durante a Copa, então por que não? Surgiram algumas controvérsias, assim, mas eu acho interessante porque literatura também tem tudo a ver com futebol. Eu, como colunista, sei que o Nelson Rodrigues escrevia crônica, isso é um veríssimo escritor sobre futebol também, e tantos outros escritores, então tem tudo no futebol, diferente do que certos comentaristas dizem, tem política, tem... Tem. Às vezes uma partida de futebol é um conto, como dizem, a partida do 7-1... Nossa! É um conto, né? A Batalha dos Aflitos, que coisa mais...
mais épica que foi aqui, né? É. Lá em Pernambuco, eu tava na plateia. Acho que se fosse pra fazer um livro sobre times, eu escolheria o Grêmio ou o Náutico, porque aquilo Foi inesquecível. superou. Pegando esse teu gancho aí, fazendo uma pergunta agora mais teórica, só porque deixa eu me colocar um pouquinho mais também na conversa. Tipo, o Thiago já me conhece, sabe que eu fiz um mestrado lá também com um pouco de escrita criativa, ele já estava no doutorado e é porque eu estava fazendo um mestrado lá. Esse gancho aí sobre como literatura e futebol tem tudo a ver, bom. O futebol é um jogo, e aí trazendo a questão de que literatura como um jogo, como uma análise combinatória de elementos, embora aqui a gente sabe, né, que existe o futebol, existem regras, mas existe um espaço criativo, né, é o drible, ninguém espera, sai um chute, faz um... Na literatura a gente sabe que de uma certa maneira existem algumas, a gente sabe que a criatividade se sobrepõe, enfim, mas então essa relação entre jogo e literatura, né? Tipo, se vocês concordam, o Humberto Eco, lá nos 6 Passeios, diz que tipo, a ficção tem a mesma função do jogo. Para a criança, na brincadeira, que é uma questão lúdica, né? Vai aprendendo a conviver com adquirir novas experiências, e a ficção, né, para o adulto, enfim, exercitar essa capacidade de entender outros mundos. Então, se vocês concordam com essa relação entre jogo e literatura, o futebol também tem... Sim, eu acho que sim, porque é Bom, é da vida, né? Tanto a literatura é da vida, a literatura tem o poder de nos transportar para um personagem, para a vida de um personagem, para o pensamento de um personagem. A literatura tem esse poder incrível de criar empatia. Então, eu até sou meio apaixonada também por esse tema de que eu acredito que a literatura salva muitas pessoas, porque ela humaniza, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, sim. Eu gosto muito de analogias entre esporte e futebol, e esporte e literatura. Geralmente os escritores fazem mais fanbox, tem aquela famosa frase de contato, sim. O romance você ganha por pontos, o ponto você ganha por nocaute. Pois eu acho que se a gente fosse relacionar com o futebol, o romance seria realmente um jogo. Talvez o ponto seria os pênaltis. Os pênaltis, E a crônica, por exemplo, seria o vestiário, as conversas de vestiário. Então tem tudo a ver, dá pra gente viajar nessas analogias, pensar um pouco na questão dos jogadores que são mais dribladores, por exemplo, sei lá. Pois é, eu percebi isso no levantamento, tem gente em Minas, tem conterrâneos meus lá da Paraíba. E as meninas são bastante bonitas. Esse foi um ponto polêmico, né, Bibi? Algumas pessoas do grupo disseram, mas futebol, por que uma mulher escreveria sobre futebol? É um tema predominantemente masculino, e as próprias mulheres não concordaram, porque né, é a oportunidade da mulher mostrar a sua ótica sobre o futebol. Exatamente. Teve um problema assim que gerou uma discussão que eu achei bem positiva, se seria um tema machista, se não seria um tema machista, que inclusive até convido todo mundo depois a ler o livro e chegar a essa conclusão, se realmente o futebol convida a assuntos machistas ou se não, se as mulheres estão livres para escrever sobre o que bem entenderem, se as mulheres adoram uma partida de futebol, por que não, né, celebrar essa paixão também, né? Machista seria dizer que o futebol é masculino, não é? Você vai pra arquibancada, você vê, elas jogam bem pra caramba, né? A Marta, por exemplo, a grande craque. Às vezes, atualmente, eu acho até que a seleção feminina empolga mais do que a masculina, então, por que não, né? Futebol. Tem que aprender com elas. Tem uma última questãozinha, assim,
pegando de novo essa analogia dos pênaltis, mas o processo criativo de vocês, ou especificamente para produzir conteúdo, foi como uma disputa de pênaltis intensa, complicada, ou fluiu mais naturalmente, ou é sempre uma disputa de pênaltis para tu que escreve, para ti? Olha, depende o texto, o tema, claro, e também depende muito do momento da vida que a gente tá, né? Esse meu conto específico, ele fluiu, assim, porque eu relato a partida que a Argentina se classificou e eu estava lá, eu presenciei aquela atmosfera que era tensa, foi muito interessante de ver aquele grito preso na garganta, assim, porque era uma classificação difícil, né, da Argentina, era complicado. E tem todo aquele problema do Messi, que todo mundo, o Messi joga, mas quando ele está pela Argentina ele não joga. Então eu fiquei muito energizada com a energia dos argentinos. Então, para mim, fluiu super bem, assim, tanto a história, escrever a história foi legal. Eu acho que o vestiário seja mais difícil, o momento antes de entrar em campo. Depois que você entra no campo, você aquece e vai, a coisa flui. Para mim foi muito divertido, eu tentei encarar com uma pelada de fim de semana. Assim. Então, eu precisava fazer um conto sobre a Rússia, o time da casa, era uma responsabilidade imensa. Meu conhecimento sobre a Rússia é um tanto limitado. Eu nunca fui à Rússia, eu conheço os autores russos, mas não achei que havia um vínculo possível entre o futebol, e aí eu comecei a pensar justamente na minha infância, nessa experiência de tentar ser um jogador de futebol sem conseguir, porque não tinha talento. E pensei nos circos que vão lá no Nordeste, que geralmente tem um nome, Moscou, Circo Moscou, que é o circo do Ceará, é o circo do interior, de Quixadá. E eu pensei, por que não fazer um conto russo, mas um conto russo passado no brejo, por exemplo. E aí comecei a brincar com isso e foi como jogar bola com os amigos no feriado.